Bom dia, pessoal. Nessa aula, nós vamos ver o que nos une como humanos e o que nos diferencia. Então, recordando o que foi trabalhado nos outros bimestres, que é importante para que vocês entendam esse processo de o que nos diferencia como humanos. Então, vamos lá. A socialização primária, que vocês viram no segundo bimestre. Chamamos de socialização primária o primeiro processo onde aprendemos a conviver com outras pessoas e nos são passadas regras básicas. Aprendemos a comer, a falar, a andar, e se esse processo não ocorre adequadamente, há consequências nas outras etapas. Então, lembrando o vídeo que vocês viram das crianças criadas por animais. Nesse vídeo, vocês perceberam que aquelas crianças, como elas não passaram pelo processo básico de socialização que ocorre na família adequadamente, elas tiveram até um déficit de aprendizagem. Então, por isso que a socialização primária é muito importante, porque a gente aprende as regras básicas de convivência. Na socialização secundária, é o que chamamos de processo de convivência mais abrangente com outras pessoas fora de nossa família. Este processo nunca termina, pois é nele que aprendemos regras mais gerais de convivência. Ele ocorre na escola, na igreja, com os amigos, no trabalho, e essa socialização secundária ela é diferente da socialização primária, porque na socialização primária a gente aprende regras de convivências que são passadas pela nossa família, pelas pessoas próximas que a gente convive. A socialização secundária é onde a gente tem mais contato com a legislação legal, ou seja, com regras que são impostas por lei, assim como, por exemplo, no exercício anterior que vocês fizeram. Se eu não posso estacionar no acostamento da estrada, o que diz que eu não posso encostar no acostamento de uma estrada é uma legislação de trânsito. Então, na socialização secundária, nós temos contato com regras básicas que são regidas por leis. E aí, depois de ver essa questão da socialização primária e secundária, fica a pergunta: somente os seres humanos se socializam? Os animais também passam por processos de socialização menos complexos, onde aprendem a viver em grupos para manter sua sobrevivência. Então, quando a gente vê lá na TV, os animais, eles também vivem em grupos. Alguns animais não, eles vivem mais isolados, mas em algum momento da vida deles, eles tiveram que conviver em grupos. Só que essa convivência ela é menos complexa do que a convivência com os seres humanos, lembra? Porque imagine um ser humano quando ele nasce bebê, ele não consegue sobreviver. Por isso que é muito importante a socialização primária também, tanto por uma questão de sobrevivência como uma questão social mesmo de aprender a conviver com os outros seres humanos. E a socialização dos seres humanos ela é muito mais complexa do que a socialização com dos animais, apesar dos animais também conviverem em grupos. Então, o que nos diferencia dos animais, já que os animais também vivem em grupos, também passam por processos de socialização, mesmo esse processo de socialização sendo menos complexo. Se a gente observar aqui nas figuras, uma das coisas que nos diferencia dos animais é o trabalho. Mas muitas pessoas podem dizer, mas os animais também trabalham. Veja as abelhas e o João de Barro. Eles constroem suas casas sem modificar o meio que vivem. Então é importante entender isso. Os animais também trabalham, mas eles não modificam drasticamente o meio que eles vivem. Agora observe o ser humano. Ele modifica o meio que vive através do trabalho.
E é isto que o diferencia dos animais. Então, se a gente for perceber o trabalho do ser humano em relação ao meio que ele vive, vocês veem aí na figura. Ele modifica totalmente o local onde ele vive. Então, é isso que nos diferencia dos animais. Também o trabalho. E o que nos une como seres humanos? O que nos une como humanos e o que nos diferencia? Lembram lá da socialização primária e secundária? Aprendemos com as pessoas e lugares que vivemos hábitos e costumes. Somos todos diferentes devido a hábitos e costumes que vêm da nossa família e dos lugares que vivemos. Isso forma a nossa identidade e é o que chamamos de cultura. Isso interfere no nosso modo como nos vestimos, como comemos, como nos comportamos. Grupos humanos são diferentes, portanto, têm culturas diferentes. Isso significa dizer que quase nada no ser humano é natural. Um comportamento considerado natural para uma sociedade e não para outra mostra que ele não é natural, e sim cultural. Natural seria o que faz parte de toda a natureza humana, compartilhado por todos os seres humanos, como, por exemplo, dormir. Então, se vocês observarem aqui as figuras, fala não é natural. Não é natural usar calça jeans, comer arroz com feijão, o casamento, o sepultamento. Então, para vocês entenderem essa questão de que não é natural, a gente vai comparar agora com a figura abaixo. Então, em outras culturas, todas as pessoas usam calça jeans e camiseta no mundo todo? Não. Isso faz parte de uma cultura ocidental. Se a gente perceber aqui na figura, por exemplo, os povos da Índia, a vestimenta deles é completamente diferente. Por quê? Por causa de uma questão cultural. Faz parte da cultura dos indianos usarem essa vestimenta. Até porque os indianos, eles vivem no modo de castas. Então, a roupa que eles usam traduz a cultura e a casta que eles pertencem. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de comer arroz com feijão. Todos os países têm esse hábito? Não. Se a gente for ver, por exemplo, a cultura chinesa, eles comem comidas totalmente diferentes das nossas. Eles têm o hábito de comer o arroz, mas eles não comem do modo que a gente come. Então, a comida também demonstra a cultura de um povo. O casamento, vocês viram aqui, ó, o casamento, os povos ocidentais têm a cultura da noiva casar de branco. É assim em todos os lugares? Não. Se a gente pegar novamente a cultura indiana, eles têm uma tradição cultural totalmente diferente em relação ao casamento. O sepultamento, quando as pessoas falecem. Aqui no Brasil, tem vários tipos de sepultamento, né? Mas tem alguns povos, por exemplo, os povos asiáticos, eles não sepultam as pessoas em cemitérios. É realizado a cremação por uma questão cultural religiosa. Então vocês percebem que o que nos faz diferentes é a nossa cultura e que o que nos une também é a nossa cultura, porque une grupos e também diferencia grupos. Então, o que nos diferencia dos animais também é essa questão cultural. Se a gente observar a vida de vários animais, eles só têm aqueles hábitos que são relacionados à sobrevivência. Eles não têm hábitos relacionados à cultura, mas sim à sobrevivência. Agora, nós, seres humanos, nós temos hábitos relacionados à sobrevivência, mas à cultura do local que nós vivemos. Por exemplo, a vestimenta. Os povos europeus, eles têm o hábito de usar roupas mais pesadas, porque lá é mais frio do que aqui.
Agora, no Brasil, a gente só tem o hábito de usar roupas mais pesadas no inverno. É impossível a gente usar, por exemplo, um sobretudo muito tempo no Brasil. Agora, o casaco, sobretudo na Europa, é um hábito mais constante por causa do clima. Então, até esse comportamento da vestimenta também está relacionado ao clima e à cultura do local que a gente vive. O que nos liga como seres humanos são nossas diferenças e elas são dadas pela cultura na qual somos socializados desde o momento do nosso nascimento. Então, se vocês observarem as figurinhas abaixo dos bebês, desde quando nós nascemos, essa cultura já é ligada, já é intrínseca a nós como seres humanos. Então, vocês veem o bebê africano, o bebê asiático, o bebê das culturas árabes, o índio, o bebê europeu. As características deles já são diferentes. Vocês podem observar aqui que até a vestimenta deles é diferente. Então, isso mostra como a cultura ela faz parte da identidade humana. Por mais que eu mude de local, eu sempre carrego essa cultura comigo. Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar as dúvidas que vocês tiveram ou escrever no caderno o que vocês acharam mais importante sobre essa aula e vão tirar foto e encaminhar pelo Google Classroom para mim, tá? Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá? Tchau, pessoal.